Sejam bem-vindos à sua jornada extraordinária de criar experiências mágicas e memoráveis. Estamos aqui hoje no Brasil, em Alphaville, nas suntuosas instalações dos estúdios da talentosa Bettina Rudolph, ela que muito jovem já transformou a indústria e o mercado digital. E aí queria já iniciar agradecendo a Bettina, queria agradecer aí que ela cedeu a equipe dela, o Rafael Bevilacqua, o William, e vocês são pessoas muito especiais para mim. E eu queria hoje falar para vocês, existem pessoas que, quando os desafios ocorrem, ela simplesmente desiste ao primeiro desafio. Existem outras pessoas que, quando acontece um desafio, elas superam os desafios, mas se acomodam com isso. E existem outras pessoas que eu chamo as pessoas raras, que elas entenderam já diferente. Elas entendem que desafios ou provações são obstáculos que precisam ser superados para nos levar para um outro nível, um nível de excelência. E hoje aqui nós estamos nada mais, nada menos para fazer um tributo ou uma homenagem a um grande líder, a um líder que eu considero que é um dos maiores líderes da história, que é um grande mentor que eu conheci, que é o Robert Iger, Bob Iger. Para quem não sabe ainda, ele é simplesmente o CEO, o presidente do conselho de Walt Disney Company, mas é a pessoa que comprou, por exemplo, a Pixar, do Steve Jobs, algo que era impensável. Steve Jobs não pensava em vender a Pixar e ele conseguiu realizar isso. Depois ele comprou a Marvel, com todos os personagens, e trouxe para dentro da Disney. E depois comprou também a Star Wars. Mas essa pessoa, Bob Iger, ele, além de ser o presidente do conselho, o CEO que acaba de se aposentar, ele é uma pessoa extraordinária. Ele é um líder de descendência judaica, mas que, quando eu me deparei com o estilo de liderança dele, eu percebi que nós temos muito a aprender pelo exemplo dele, porque, acima de tudo, é um líder que cuida das pessoas, cuida dos seus funcionários e colaboradores e entende cada interação humana como uma oportunidade de criar experiências mágicas e memoráveis e deixar um legado na vida da outra pessoa. Então eu queria explicar para vocês que, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, existe o meu livro em português, Experiências Mágicas, a jornada Disney e o legado do Bob Iger, transformando desafios em oportunidades através de experiências memoráveis, e o livro em inglês, no nível C-Level, que é Disney Journey, The Legacy of Bob Iger, mas que é realmente você escrever a sua própria jornada de liderança extraordinária e que vocês possam impactar a vida das pessoas que vocês encontrarem através de criar experiências mágicas e memoráveis. E hoje estou recebendo uma pessoa que é uma dessas pessoas raras que eu encontrei no caminho e que a doutora Ariane Brandão, que vai falar para vocês um pouco da história dela, mas que tem uma verdadeira história do herói e que veio até aqui hoje não no sentido de falar sobre algum produto, algum serviço, mas muito mais para contar uma história que ela tem vivido e ela viveu, e ela hoje pode impactar a vida de milhares de outras pessoas simplesmente com a experiência de vida dela. E eu vou começar com a Ariane, dizendo assim: Ariane, você, além de ser médica, né, e empresária, mas eu vou começar dando uma pergunta para você, e você fique à vontade, é assim: você tem, Ariane, vivido como uma líder realizada e se sente realizada na função, na sua liderança hoje? Fala sobre isso.
Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha história, com esse amigo querido que é o Tarcísio, um grande homem, uma história também lindíssima, né? E eu acho que na vida, como você disse, nós temos oportunidades, né? Desafios que viram oportunidades que podem nos paralisar ou nos fazer crescer, né? Tornar seres humanos melhores. E isso, quando você se depara com essa situação, isso é uma grande oportunidade de escolha. E nessa escolha, diante de algumas coisas que a gente vai falar aqui, eu me vi numa grande oportunidade de me desenvolver como ser humano. Não só como profissional, né, como médica, como empresária, mas como ser humano, que foi grandioso, que foi maravilhoso para mim. E é isso que nós vamos falar mais. Sim. E aí eu ia te perguntar assim, durante a tua trajetória, né? A gente falando já de você como uma líder, uma profissional, qual foi aquele momento que teve assim uma mudança de chave? Que chegou assim, será que foi por uma dificuldade? Será que foi por um novo aprendizado? O que foi esse momento que foi a maior mudança na sua vida, que trouxe uma mudança de mentalidade realmente? Sim. Eu acho que a maioria dos seres humanos, eles crescem a partir de um desafio, de uma dificuldade, né? Que não foi diferente comigo. Eu sempre tive uma empresa, uma clínica próspera como dermatologista. Ali eu tinha mentorias, eu tinha clientes maravilhosas, já tinha um nome consolidado, mas eu me vi no desafio do empreendedorismo, né? De lidar, de equilibrar todos aqueles pratos ao mesmo tempo com excelência, né? Que é o que eu busco em tudo que eu faço. Então, nessa busca do empreendedorismo, nessa jornada de ser uma empreendedora melhor, de saber lidar melhor com os meus colaboradores, sem perder a excelência do serviço que a gente prestava ali, eu me vi na necessidade de me desenvolver. E nesse desenvolver veio muito a necessidade de desenvolver também a minha mentalidade, não só os requisitos profissionais. Então, para mim, este desafio foi uma grande oportunidade. Foi que te incrível. trouxe até aqui, né? Interessante que a Ariane, que eu posso te falar também, Ariane, como eu. Tudo começou comigo lá no 11 de setembro. 11 de setembro de 2001. Eu acho que vocês estavam no Brasil, a maioria de vocês, e vocês devem lembrar o que aconteceu, né? Mas para mim aqueles dias lá foram muito desafiadores e muito diferentes. Que é o dia do meu aniversário, inclusive, né? Minha data de nascimento. É mesmo? 11 de setembro. Pronto. Isso, mas foi 11 de setembro de 2001. Sim, sim. Eu estou falando quando aconteceram no seu sim. aniversário a destruição das Torres Gêmeas lá. Imagina, era o dia do teu aniversário. Não sei se você se lembra onde você estava. Sim, me lembro. Mas eu me lembro exatamente onde eu estava. E eu estava sozinho. Foi a primeira vez na história da minha vida que eu digo assim, que eu parei. Eu fui parado realmente naquela situação. E eu digo que eu nasci de novo a partir daquela data do 11 de setembro. Eu conto um pouco dessa história no meu livro A Jornada do Herói, o Ponto X. Não vou contar hoje, mas vocês podem ler esse livro. Está no Amazon, no Mercado Livre. Mas foi a partir de um momento de ruptura. Imagina, Ariane, que lá naquela época de setembro de 2001, eu já tinha me tornado um empresário da área do turismo e hospitalidade. Eu tinha ficado multimilionário. Eu tinha avião à disposição, helicóptero, posso até dizer barcos não só lanchas, mas navios inteiros, transatlânticos à disposição. Eu administrava até uma ilha, o turismo, desenvolvi o turismo numa ilha, e tinha vivido até ali tudo que um homem pode dizer que vai trazer para ele felicidade, satisfação, sucesso, né? Muito dinheiro. Não vou entrar em detalhes porque eu me envergonho de algumas coisas, mas assim, e aconteceu aquilo lá, eu fui parado, né, naquele momento lá do 11 de setembro e me encontrei sozinho e me encontrei como um líder, um empresário milionário, mas vazio, totalmente vazio, sem propósito, sem saber para onde ir mesmo.
naquele dia eu disse assim, e agora? Nasci de novo, mas o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, tudo começou ali. Então, num ponto, nem sempre o nosso sucesso, a nossa história de herói, de sucesso, ela veio principalmente das realizações. No meu caso, Ariane, não foi de realizar e de ter muito dinheiro. Você já tinha, né? Eu adquiri. Isso. Na realidade, eu construí. Eu comecei muito você de baixo. Já tinha construído tudo isso naquele momento, né? Mas estava vazio total. E aí eu digo assim, no meu lado foi uma ruptura, mas de ter experimentado todos os prazeres que poderia existir quando eu conto isso, algumas pessoas disseram, não, mas agora eu sei que tu nasceu de novo, mas tu ficou louco? Como que tu vai deixar aquela tua vida? Como é que tu vai simplesmente não fazer mais aquele estilo de vida que tu tinha? Viajava toda semana pelo mundo afora e eram só festas. Imagina que se eu estivesse no Brasil e alguém me convidasse para ir para uma festa em Las Vegas, podia ser um dia comum da semana, eu pegava o avião e ia para Las Vegas na mesma hora para a festa de quem estava me convidando. Sim. Mas isso me trouxe, foi um buraco assim que eu me deparei, um vazio profundo. E eu entendi que riqueza não era dinheiro. Eu entendi que riqueza era muito mais eu talvez ter paz, sabe? Talvez eu buscar estar sozinho, que é onde eu me encontrei depois daquele tempo, um pouco sozinho. E aí isso foi o meu ponto de virada, né? Então, eu, na realidade, queria lhe perguntar... Você se viu só... Desculpa. Você se viu diante de uma grande vulnerabilidade da existência humana que estava além de posses materiais, de tudo isso, que te fez refletir profundamente sobre o existir. Sobre o existir, foi. E aí me trouxe uma mudança profunda. Aí eu fiz como você. Você disse que você começou a estudar, mas que você começou a se autoconhecer, né? Você começou a procurar. Me fala sobre isso aí na tua vida. Você procurou coisas que pudessem... Que foi neste caminho que nós nos conhecemos. Pois é, então conta mais sobre isso. Bom, chega um momento que a nossa mentalidade ela tem um limite, né? Você vem de uma estrutura familiar, que te traz crenças, que te traz verdades, que até aquele momento são absolutas, né? E aí você se depara com um mundo e necessidades de desenvolver que são muito maiores do que aquilo. E aí foi nesse momento que eu me questionei, peraí, isso são as verdades que eu tive até aqui, elas são verdades absolutas? Ou existe algo além, né? Eu comecei a contestar e entender melhor a vida, como tudo funciona, né? Um pouco do que você me traz também, né? Um pouco de questionar, né? Diante das possibilidades que a gente tem, até por onde eu quero seguir, né? E eu falei, para isso eu quero me conhecer profundamente, para isso eu quero me desenvolver pessoalmente, até para eu lidar com as pessoas, até para eu desenvolver colaboradores, para eu lidar com pacientes, né? Com outros colaboradores que trabalhavam comigo, outros profissionais. Então, quando você se vê nesse lugar, você precisa de fato olhar para dentro para entender a si e ao próximo, ao outro. E eu vejo isso na transformação da sua vida, né? Como isso impactou a você própria, né? Eu acho que você é um exemplo que você mergulhou realmente numa transformação primeiro pessoal, né? Sim. E agora está ajudando tanta gente. E eu queria te dizer assim, doutora, eu me via naquela época, era como um jovem rico e perdido. Sim. Perdido. E a partir dali, eu realmente mergulhei profundamente, como você fez, em entender realmente os porquês, né? Essas verdades que eu tinha acreditado por tanto tempo que me traria realizações, né? Sim. Então, quando você fala aí das verdades que a gente escuta, imagina no tempo de hoje. Hoje é um tempo... Gente, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, você concorda? Sim. Hoje é um tempo muito que nós difíceis. somos bombardeados por informações de todo lado. Então, Exatamente. cada um diz que tem a sua verdade, cada um diz que tem o seu caminho, cada um diz que o segredo da felicidade está aqui e ali. Imagina isso, várias pessoas que estão nos ouvindo devem se ver, às vezes, em algumas encruzilhadas, né? Por onde seguir. E aí eu vejo que isso, para essas pessoas que estão enfrentando esses desafios hoje, que nós também enfrentamos todo dia, né?
O que é que você acha que você pode dizer para elas, né? Quando a pessoa chega numa encruzilhada, eu vou para cá ou para cá? O que é que eu devo fazer, né, para superar mais esse desafio? Eu acho que qualquer caminho desses dois lados, dessa encruzilhada que você trilha sem direção, e falando aqui um pouco para o lado até espiritual, que você também é um homem muito espiritualizado e eu te admiro por isso, se nós não temos uma direção, se nós não temos um crer em algo maior, que nos limita também, né? Porque nesse sucesso desenfreado, isso pode ser o limitador da sua própria vida, né? Pode te levar para caminhos que vão acabar com a sua vida, né? Então, pode ser uma bênção ou não. Então, eu acho que o grande diferencial é a direção que você tem. Porque você pode estar em qualquer lado, se você está olhando para a direção certa, né? Se você tem um Deus, se você tem algo que você busque com os pés no chão, com verdade, nada te deslumbra, nada te tira do cerne. E aí eu vou te contar, doutora, que assim, eu tenho me relacionado, a minha indústria, né, o meu trabalho sempre foi com a indústria de desenvolver cidades e destinos turísticos. Eu chegava num lugar, como na década de 80, eu cheguei em Fernando de Noronha, por exemplo, eu nasci em Recife, né? Sou pernambucano, mas a minha família é do Ceará. Mas eu cheguei em Fernando de Noronha e encontrei um paraíso, um pedacinho que eu chamava, um pedacinho do céu na terra, naquela época. Imagina. Era uma pouco paz, explorado, já é maravilhoso hoje, imagina não tinha essa nada, época. não tinha telefone, se comunicava por telex, não tinha. Natureza virgem. Você ficava lá, era incomunicável, certo? E eu tive esse privilégio de, naquela época, Imagina, eu nascendo de novo, estar mergulhando, mas era naquele lugar. E aí não tinha nada e eu sempre trabalhei querendo criar, desenvolver lugares novos. E o que é que eu posso dizer? Eu tenho convivido com gente de todas as raças, línguas e nações. E eu posso te dizer uma coisa, todas estão buscando propósito. Esse meu livro, as pessoas pensam que eu estou falando sobre o Mickey ou a própria Disney, né? Eu faço uma homenagem a um grande líder, porque eu sei que ele é um homem de valores, princípios e propósito. Ele não foi fazer o serviço dele, porque ele começou como contínuo na ABC. Ele era o ajudador da produção do Frank Sinatra. Depois ele foi ser repórter da ABC. Deram para ele um programa de televisão que ninguém queria. Hoje ele é o dono das emissoras de televisão ABC no mundo inteiro, entendeu? Então, eu falo e faço uma homenagem ao Bob Iger, mas é pelo exemplo de pessoa, de liderança, de ser humano, de um líder que serve. Ele chega para a gente e diz assim, eu queria lhe agradecer pela oportunidade que você me deu de eu estar lhe servindo. Que imagina, é muito diferente, né? E aí a humildade, né? No pleno sentido, mas eu tenho conhecido gente no mundo todo e elas continuam procurando propósito, sabe? E eu digo assim, propósito, o que é propósito, né? E aí se você quiser falar e puder falar sobre isso, elas estão buscando por propósito. As pessoas que você está lidando hoje, os empresários, médicos, todos, que agora você está se colocando à disposição de vários, saiba disso, eles estão buscando pelo propósito. Sim. Isso a gente sempre ouve falar, né? O que é o propósito da vida? São sempre muito questionados sobre isso, né? E, na minha opinião, o grande propósito da vida é conhecermos a Deus, servi-lo e levar o nome dele. Porque a partir disso, nos ensinamentos que ele nos traz, tudo que você faz, tudo que você serve à vida de alguma maneira, você serve com amor, você serve com respeito, você tem caráter, honestidade. Então, tudo que você faz na sua vida tem um impacto positivo na vida do outro. A gente tinha reuniões com minhas colaboradoras e eu fazia questão de eu mesma fazer essas reuniões e elas falavam, mas eu acho que eu não estou vivendo o meu propósito. Eu falo, o quanto você serve, não importa o que você faz, se você limpa o chão, o quanto você serve com amor, o quanto tem verdade, o quanto você se dedica com carinho àquilo que você faz. Se você faz isso com verdade e amor, você tem propósito no que você faz. É exatamente isso. E eu tenho dito, doutor, assim, propósito, cada pessoa tem o seu chamado, certo? Eu entendo, porque cada ser humano é um ser único, né? Então ele já é dotado de características que nenhum outro vai ter. Apenas a gente se relaciona, aí eu vou pegar aqui o exemplo da Disney, mas é assim, a Disney ela se baseia que existe um cenário
né? O cenário às vezes são os parques, às vezes são os navios de cruzeiro, às vezes é um filme, mas tudo é um cenário. Então imagine a nossa vida, nós estamos vivendo como peregrinos, né? Mas a gente é um personagem, a gente está dentro de um cenário, Exatamente. Vamos dizer que é o planeta Terra. Nós somos pessoas, cada um foi criado com características, talentos e dons especiais, e estamos aqui para servir a outra pessoa, as pessoas que a gente se encontra, tá certo? Como você falou, pode estar no trabalho de limpar o chão. Por exemplo, na Disney, você acredita que na Disney um funcionário da limpeza, ele é orientado de que ele é um membro de um elenco, como se fosse de um filme. E o chão ali, esse cenário, né, não é simplesmente limpar o chão para ficar limpinho. É para poder proporcionar a experiência mágica que a gente diz, que não é fazer uma mágica em si, é exatamente cuidar dos pequenos detalhes para que aquelas pessoas que a gente interage, que a gente se encontra, a gente possa deixar na vida delas o legado. E o legado, gente, eu quero dizer para vocês, só para vocês não perderem muito tempo aí, tá certo? O legado é simplesmente aquilo que você, quando encontra alguém, você vai deixar na vida da outra pessoa. Você, doutora, não pode desperdiçar tempo. Nosso tempo é finito aqui na Terra. E você não pode simplesmente interagir com alguma pessoa hoje, ou amanhã, ou virtualmente, e você não entender e ser intencional da importância. Por exemplo, hoje aqui, eu lhe encontrar aqui, eu não tinha nem certeza que você viria. Tá entendendo? Eu estou dizendo assim, eu não tinha nem certeza mesmo se eu viria. Sim, não privilégio estar com você. Mas eu não teria certeza nem que eu viria, porque muitos desafios aconteceram. Mas assim, se a gente se encontra e a gente está deixando uma mensagem para alguém, o legado, gente, não tem nada a ver com dinheiro, propriedades, que é a minha área, eu trabalho administrando fortunas, estruturando empresas nos Estados Unidos para famílias já bem abastadas do Brasil. Eu passo o dia encontrando essas pessoas, mas eu sinto a maior dor delas. Elas ainda estão lá, o Tarcísio de 2001, multibilionários, às vezes né? Perdidos, a família quebrada, destruída, sem uma família, os filhos distantes, doentes, às vezes sem dormir. Sim. Você está entendendo? E o legado, gente, é simples, gente. O legado é cada interação que você tem. A pessoa que cuidava da sua clínica lá, como ela sorria servindo o cafezinho. E a importância que você dá àquela pessoa, independente do que ela faça. Né? O carinho, o olhar nos olhos, né? O ser de verdade. É um humano lidando, conectando com outro humano. Apenas isso. Se há dinheiro nessa história, se não há dinheiro, não importa. E na realidade, o dinheiro, assim, o princípio da riqueza, por exemplo, naquela época que eu nasci de novo lá, porque foi uma tragédia na minha vida e eu tive que parar, eu digo, uma passagem até bíblica que aconteceu, que eu decoro até hoje, era assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu realmente fiz uma coisa louca na época. Eu tinha uma casa de câmbio. Eu doei a casa de câmbio para o meu sócio, sabe? Ele tinha um sócio, eu doei. Aí ele chegou e disse, mas como assim? O senhor vai doar a loja e tudo mais? Eu digo, vou, porque a cidade é outra, não é... Na época eu estava morando em Fortaleza, eu digo, você quer? Aí ele disse, não, doutor, mas também como é que eu vou manter tudo isso? Eu digo, olha, vamos fazer, eu ainda pago para você o que tem aí, as coisas e tudo. Então, a minha mudança foi muito, assim, drástica. Mas eu entendia que tudo que eu tinha conquistado não era o que me traria a verdadeira paz. Você está entendendo? Então, eu entendi que paz, Ariane, era mais eu ter tempo para eu encontrar um amigo. Na época, eu estava solteiro. Para eu encontrar alguém, até para ter tempo de fazer, como você diz, interagir com a pessoa. Sim. Olhar nos olhos, se ouvir. Conectar verdadeiramente. Se conectar verdadeiramente com a pessoa. Tempo para estar com a família. Retomar, eu vivia viajando, retomar para poder chegar ao meu pai, que me esperava muito no aeroporto, mas agora abraçar meu pai, beijar. Ele até achava que eu tinha ficado doido. Ele disse, o que é isso, rapaz? Agora tu vive querendo me beijar?
entendeu? E eu dizia assim, mas pai, eu te amo, e eu repetia isso, ele não conseguia entender. Então, era viver, mas realmente para impactar a vida do outro, sendo o que você acabou de desmistificar aqui. O segredo do legado é um ser humano interagindo com outro ser humano e criando a experiência mágica e que será memorável, porque aquela pessoa nunca mais será a mesma, porque ele conheceu, e você deu o melhor para ela, que era você própria. Você está entendendo? Sim. Aí a pergunta que eu queria dizer é assim, muitos desses essas pessoas que a gente vai encontrar e que você vai encontrar, certo? Estão procurando atalhos. Elas estão ouvindo todo tipo de informação, tá certo? Cuide disso. Eu digo sempre, viu, doutora? A gente tem que cuidar, a gente sabe, né? Que a gente estudou isso aí. Mas é cuidar do que a gente ouve, do que a gente vê e do que a gente sente, né? E fala, né? E fala. Então, isso vai influenciar e vai influenciar aquela pessoa para que ela tome decisões que pode levar para um lado ou outro. Sim. Então, como você vê isso, né? Quais são os princípios e valores que você quer transmitir para as pessoas que você fala? Eu acho que o grande princípio é a pessoa primeiro se autoconhecer, saber o que é importante para si, quais são seus valores inegociáveis, os seus princípios, para a partir desse ponto você tomar as decisões certas. Decisão é algo que muda a nossa vida. Uma decisão certa, ela tanto constrói uma vida de sucesso, e falando de sucesso, eu digo esse sucesso de conexão, sucesso emocional e financeiro, não é só o sucesso financeiro, né, um conjunto, e a questão também da busca material, de crescer, é inerente ao ser humano, nossa natureza é essa, nós queremos conforto e desfrutar de experiências incríveis. Então eu diria que é isso. Inclusive porque quando a gente cresce, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar as pessoas, viu? Vocês aí já me desculpem, mas eu digo assim, você tem que construir na sua vida, porque imagina, se a gente é um empreendedor, a gente teve esse dom e esse talento de empreender, a gente não pode simplesmente ficar trancado num quarto, escondido. Sim. Até mesmo se a gente diz assim, a gente recebeu uma luz, como você disse, assim, busque a luz de Deus, né, o relacionamento com Deus. A luz não foi criada para ficar apagada, tá entendendo? E você, quando cresce, é a única forma que você pode contribuir, né? Sim. Então você cresce intelectualmente, emocionalmente, em várias áreas da vida, e você passa a contribuir. Eu vou deixar aqui a minha mensagem final. Eu quero dizer assim, primeiro, vou dizer para você, doutora, você não precisa de uma vida fácil. Não vá achar que a sua vida, porque às vezes você pode achar que cuidava da sua própria empresa, agora você vai cuidar da empresa de muitos outros, né? E ajudar eles a cuidarem dos negócios dele, mas você não precisa de uma vida fácil, sabe? Eu acho que o que você precisa cada vez mais é se tornar uma líder cada vez que cuide de ser forte, baseada em valores e princípios, e principalmente nos princípios realmente que podem lhe trazer a força que você vai precisar para lidar com as pessoas que estão totalmente sem rumo. Então eu queria dizer isso para você e pedir que você deixe aí, olhando aí diretamente para eles, né? A minha mensagem. A sua mensagem e como eles podem lhe achar, né? Como você quer contribuir com a vida deles. A minha mensagem é que eu acredito muito que se cada um buscar a sua verdadeira identidade, buscar se autoconhecer, conhecer os seus princípios, os seus valores, porque isso dá muito trabalho, parece simples, mas é algo que requer um esforço profundo se autoconhecer. E aí nem todo mundo está disposto a deixar este tempo para se dedicar a isso. Requer o esforço, mas é um esforço muito válido, porque a partir daí nós vamos conseguir verdadeiramente ser felizes, ter alegria, para então eu conseguir impactar o outro e passar o meu melhor para o outro. Senão vai ser sempre conexões de conflito, um caos interno e caos que você passa para o outro. Agora eu vou lhe deixar uma pergunta, você responde se quiser, tá certo? Nós interagimos aqui, eu espero que a gente possa ter contribuído com você que está nos vendo,
Mas eu vou deixar uma pergunta assim. Numa simples interação como nós tivemos hoje aqui, nesse episódio, eu queria lhe perguntar assim, como você está se sentindo nesse momento por estar aqui, né? Não é fácil também, né? Você não é repórter nem jornalista, você é médica, né? Sim. Você não está no seu ambiente lá da medicina. Então, assim, como você está se sentindo e principalmente, numa simples interação nossa dessa, dois seres humanos, que fichas caíram? Ficou alguma coisa para ti aqui nessa nossa conversa? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Primeiro eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade, porque nesse processo de me autoconhecer, eu vou ser essa pessoa em qualquer lugar onde eu estiver. Então não é um desafio, porque sou eu, essa sou eu. Então, e eu vejo muito isso em você também, Tarcísio. Então eu acho que a nossa troca ela é valiosa desde o momento que nós nos conhecemos, porque esse ponto que você me disse, que foi o grande marco na sua vida, te trouxe de volta para o seu eixo, para quem você é, para a sua identidade real. O Tarcísio, ser humano, que independe da condição financeira, vai ser um ser humano íntegro. Então, quando eu me conecto a pessoas assim, eu me sinto muito à vontade. Então, é um prazer, é uma alegria estar aqui para mim. Pronto, então eu queria convidar vocês, né, a estarem aí nos encorajando para que a gente possa continuar trazendo uma mensagem assim, que você possa também impactar a vida de outras pessoas, como a doutora Ariane, ela na área dela, eu na minha área, mas que você entenda que legado é baseado em relações humanas, né? E que você possa, a partir de hoje, pensar nisso, de deixar um legado na vida de cada pessoa que você encontrar e criando experiências mágicas e memoráveis. Eu queria lhe agradecer, doutora. Eu que agradeço. Por ter me ajudado aqui hoje, contar com o teu apoio também, mesmo que a gente não se encontre tanto, mas a gente pode ter reuniões virtuais, né? Hoje é fácil. Sim. E a gente trocar e ter essa sinergia para que a gente possa cada vez mais estar ajudando pessoas. Sim. Eu até vou dizer, a encontrarem o seu caminho e tomarem as decisões, né? Sim. Que possa trazer para ela uma vida abundante em várias áreas da vida. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada eu.